começando? Pronto, pode ir. Bom dia. Eu queria dar as boas-vindas às pessoas aqui presentes nesse canal e dizer que o Diálogos Interdisciplinares ele é uma atividade de extensão do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana, da UFSCar, e que tem a finalidade de, periodicamente, trazer para o debate temáticas que são importantes e relevantes para o entendimento da condição humana na contemporaneidade, né? O Diálogos Interdisciplinares ele possui um formato que busca estabelecer o diálogo entre diversas áreas do conhecimento, e isso poderá ser feito, poderá ocorrer, seja pela diversidade na composição de mesas redondas e dos eventos que iremos promover, seja no diálogo com o público em geral, e nesse caso com vocês que estão participando hoje dessa transmissão. No dia 25 de julho, próximo, Dia da Mulher Negra, Caribenha, Latino-Americana, nós teremos mais um Diálogos Interdisciplinares, cuja temática será Nossos Passos Vêm de Longe, Violências, Conquistas e Desafios na Luta de Mulheres Negras no Contexto Brasileiro e Latino-Americano. Esse Diálogos Interdisciplinares contará com a presença da professora Ivanilda Cardoso, da UFSCar, e da professora Daniela Araújo, da Unicamp. Esse evento ele será realizado junto com um grupo de pesquisa chamado Educação, Territórios Negros e Saúde, que é coordenado pela professora Rosana Monteiro, também do Programa de Estudos da Condição Humana, Programa de Pós-Graduação. Então, hoje nós teremos aqui conosco o professor Rodrigo Vilela, que é docente do Departamento de Economia e da Pós-Graduação em Economia da UFSCar, do campus de Sorocaba, e que estará conosco para debater um pouco sobre a economia e pandemia, ou seja, a situação causada pela Covid-19 e que afetou e está afetando o mundo todo e, nesse momento em particular, afeta profundamente o Brasil. Nós estamos hoje com mais de 75 mil mortes causadas pela doença no país. Não temos um ministro da Educação, da Saúde, mas um general do Exército que está ocupando a pasta interinamente. No âmbito econômico, algumas medidas encaminhadas pelo Congresso Nacional que não parece surtir o efeito necessário ou desejado, seja pela ineficiência em sua execução, seja pela correlação de forças políticas e que parece inviabilizar medidas mais arrojadas para o enfrentamento dessa crise, né? Então, durante a fala do professor Rodrigo, vocês poderão elaborar algumas questões, preferencialmente curtas, né, pelo chat, e nós tentaremos organizá-las um pouco em bloco para que, ao final da fala do professor Rodrigo, ele possa responder algumas delas, tá? Então, Rodrigo, a palavra está com você. Bom dia a todas as pessoas que se dispuseram a participar dessa live. Eu parabenizo a Kelly, os coordenadores do programa pela iniciativa, é uma ótima iniciativa, e para nós economistas também, a gente sempre agradece a oportunidade de tentar esclarecer esse que é um tema que parece tão tecnicista, tão excludente, tão cheio de termos próprios, que afasta as pessoas da tentativa de sua compreensão. Isso é muito relevante para que pautas retrógradas, reacionárias e que não têm compromisso com o bem-estar da população sejam implementadas até mesmo em países de desigualdade gritante, que é o nosso principal problema aqui no Brasil e que possivelmente, provavelmente, será piorado após essa pandemia. Então eu vou tentar organizar minha fala em cerca de 40, um pouco mais, um pouco menos de tempo, 40, 45 minutos. Eu vou tentar aqui explorar etapas para que a gente compreenda, primeiro, como que o pensamento econômico evoluiu no tocante ao tratamento da presença do Estado na economia, desde a Revolução Industrial até o governo atual, do presidente Jair Messias Bolsonaro, e como que isso tem implicações na forma de intervenção pública na área de economia, como que as relações institucionais entre o governo federal, os estados, os municípios e a Câmara são relevantes nesse ponto,
e também tentar focar alguns temas fundamentais como meio ambiente, educação e principalmente a área de saúde. Então, vou tentar ser bem didático e vou tentar falar menos do que responder a questionamentos. Mas, de qualquer forma, a gente vai conversar hoje sobre economia, e não necessariamente sobre pandemia. É claro que todo e qualquer tema que a gente trate hoje terá como carro-chefe essa questão pandêmica, mas é importante que nós tenhamos uma visão que a economia é uma ciência que permeia a condição humana a partir do momento em que permite as pessoas viverem com maiores ou menores condições materiais e as desigualdades implícitas nessas condições materiais. Bom, as funções do Estado no tocante à sua participação na economia, elas se desenvolvem, digamos, desde a Revolução Industrial para cá, em pontos de inflexão que fazem o Estado mais ou menos necessário na condução das relações sociais do ponto de vista econômico. Então, o surgimento da teoria econômica data, mais ou menos, coincide com a Revolução Industrial, ou se faz mais necessário a partir da Revolução Industrial, que foi uma revolução também de relações econômicas e sociais, e o ponto fundamental da economia... Olga, pode passar, Olga. Passe. O ponto fundamental da economia nesse momento era uma economia que acreditava ser o sistema econômico muito parecido com um corpo humano, com um fluxo natural de relacionamentos, de rendas, que normalmente tenderia ao equilíbrio, né? Então, a presença do Estado na economia não era uma constante. Você tinha, no máximo, a economia, o Estado participando do ponto de vista alocativo, ajudando esse sistema econômico a se organizar melhor. Mas, no início, do final do século XIX para o primeiro quarto do século XX, esse sistema capitalista ele começa a se mostrar pouco ou nada afeito a esse equilíbrio constante. Então começam a surgir problemas como um poder exagerado de mercado, a competitividade que se pregava no início da era capitalista não foi verificada, muito pelo contrário, você tinha o surgimento de grandes estruturas industriais, você tinha também problemas de instabilidades, principalmente instabilidades relacionadas a preços e a emprego, ou seja, você começa a ter problemas de desemprego e de inflação, e o grande ponto de primeira inflexão na história do pensamento econômico é o crash de 29. Então, na primeira metade do século XX, nós temos duas viradas fundamentais que passam a inserir de forma mais decisiva o Estado na condução do sistema econômico, que são o crash de 29 e a Segunda Guerra Mundial. A partir de então, percebe-se que é fundamental que o Estado se utilize de outras duas funções. Uma função estabilizadora, porque o capitalismo não tendia à estabilidade, e já se sabia, àquela altura do campeonato, que o capitalismo, como seu próprio nome diz, é um sistema muito pró-capital, pró-rico. Então, se a gente simplificar o debate nos fatores capital e trabalho, você tinha um sistema que era totalmente tendencioso à concentração de renda a partir do momento que incentivava-se a acumulação de capital. Então você tem uma presença mais significativa do Estado na economia do pós-guerra até a chegada ao poder de dois atores justamente nas duas principais economias mundiais, quais sejam Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Esses dois indivíduos são responsáveis por uma nova inflexão na forma de enxergar a economia, baseada na retirada do Estado dessa condução mais próxima de aspectos econômicos, né? A gente conhece bem essa história. A partir desse momento, começa-se a questionar o seguinte: bom, a gente sabe que o mercado falha, existem falhas de mercado. Essa coisa de busca ensandecida pelo lucro é problemática do ponto de vista
da melhor organização social. Mas surge uma ideia chamada, à época, até hoje, ainda vigora muito, de escolha pública, que talvez o Estado seja tão ou mais problemático na condução das questões econômicas. Então, começa a se dizer, bom, tudo bem que o empresário egoísta, que só busca a lucratividade, é problemático. Mas e o político que faria qualquer coisa utilizando-se da máquina burocrática em busca de votos? Esse indivíduo também é problemático. E essa ideia vigorou e implementou, mundo afora, uma série de desregulamentações, privatizações, ataque aos direitos sociais, que só sofreria um novo baque em 2008, quando da crise do subprime. Essa crise modificou a forma de enxergar o Estado na economia no mundo inteiro. No Brasil, não. Vale lembrar que o governo brasileiro, àquela altura do campeonato, agiu tal qual a inflexão ocorrida na teoria econômica mundo afora e também na condução da política econômica mundo afora. Ou seja, o governo brasileiro se utilizou de políticas anticíclicas e, para muita gente, impediu uma catástrofe muito maior. É só a gente ver que nós tivemos uma leve recessão em 2009 e a economia se recuperou fortemente em 2010, o que permitiu a sucessão do presidente Lula para a presidente Dilma Rousseff. É fato que as políticas econômicas do governo Lula foram fundamentais para a inclusão social, mas elas não modificaram o cerne do debate econômico aqui no Brasil, qual seja o controle praticamente único e exclusivo das taxas de inflação por meio de taxas de juros. A grande modificação da presidente Dilma foi no sentido de se utilizar de políticas que incentivem o setor privado a gastar mais, desonerações, tentativa de queda forçada da taxa de juros, redução das tarifas de energia elétrica. É o que a Laura Carvalho, uma grande economista da USP, escreveu o livro Valsa Brasileira, que é uma forma muito boa da gente compreender a realidade da economia brasileira nos governos Lula e Dilma. Ela chama de pauta Fiesp, ou seja, a presidente Dilma Rousseff abraçou essa pauta Fiesp, então ela deixou um pouco de lado o relacionamento do Estado com pautas sociais. A gente tem, sim, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa Bolsa Família, que é uma iniciativa sensacional, elogiada no mundo inteiro, barata, teve continuidade, mas o fato é que ela adotou a estratégia de levar o cavalo até a beira do rio. O problema é o cavalo beber a água. Então, desse ponto de vista, a economia reagiu de forma a que as taxas de crescimento fossem reduzidas no primeiro governo Dilma, com relação ao período em que o Lula esteve na presidência da República. O que aconteceu foi que a passagem do primeiro para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, ela abraçou uma pauta extremamente ortodoxa, que para muita gente pode ter sido responsável pelas recessões seguidas de 2015 e 2016. Então ela trouxe para o coração da formulação de política econômica um ministro pouco afeito à presença do Estado na economia, deve se lembrar, o Joaquim Levy, e esse ministro implantou um choque ortodoxo muito forte, não é? Que jamais deixaria de ser o elo de condução da política econômica no Brasil. A gente vem batendo cabeça com austeridade fiscal, com desregulamentação do mercado de trabalho, com reformas impopulares e que tiram direitos sociais desde 2015. E desde 2015, nós não conseguimos nos recuperar das recessões de 2015 e 2016. Nós tivemos em 2017, 18 e 19 crescimentos pífios, não é? Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero que a gente comece a discutir a questão da pandemia se atendo para o seguinte: o Brasil, ele não caminhava para uma decolagem pré-pandemia, e os números do crescimento econômico do primeiro trimestre deixam isso claro. Nós já tivemos
problemas com os números do primeiro trimestre, sendo que sobre o primeiro trimestre a pandemia só agiu na segunda quinzena do último mês, de março. Então a retórica utilizada pelo governo de que as políticas de austeridade intensificadas, brutalizadas no atual governo do presidente Jair Bolsonaro geraria uma decolagem da economia brasileira, isso é totalmente falso. E esse é um dos elos fundamentais para que a gente compreenda a realidade atual. A economia brasileira, ela terá problemas seríssimos comparativamente à economia mundial, que já terá problemas graves, porque nós não conseguimos sequer nos recuperarmos da grande recessão dos anos de 2015 e 2016. A austeridade fiscal se mostrou inepta na condução dos melhores resultados da economia brasileira. Isso é um fato. A gente precisa começar daqui. O Brasil não estava na pista de decolagem, muito pelo contrário. Eu vou começar agora a tratar de temas específicos relacionados à intervenção do Estado na economia e à pandemia e como esses temas se relacionam. Bom, o Estado ele tem como intervir na economia de formas mais ou menos intensas, né? Do ponto de vista da menor intensidade, o Estado regula atividades econômicas fundamentais. O Banco Central regula a atividade do sistema financeiro, não é? Agências de água, a Agência Nacional de Águas deveria regular, ou vai agora, com base no marco regulatório, regular o saneamento básico. Nós tivemos um exemplo totalmente inacreditável de regulação, ao contrário, essa é uma característica da economia brasileira, por isso o grande susto com esse novo marco regulatório do saneamento. Nós acabamos de passar, se não me engano, na segunda-feira ou na terça-feira, por um fato incrível. A própria Agência Nacional de Saúde derrubou uma liminar que obrigava os planos de saúde a pagarem teste de Covid para algumas situações específicas. Isso se chama captura, ou seja, a própria agência reguladora, ao invés de agir na proteção dos indivíduos que são detentores de planos de saúde, ela agiu na defesa dos interesses das empresas, dos planos de saúde. Mas o que se destaca nessa pandemia está longe de ser a atuação regulatória do Estado sobre setores fundamentais. O Estado precisa colocar a mão na cumbuca, ou seja, precisa agir ativamente. E como que o Estado age ativamente? Com política monetária e com política fiscal. São as duas grandes áreas de atuação do Estado na economia. Do ponto de vista da política monetária, a gente ouve desde o começo da pandemia que o Banco Central liberou cerca de 1,2 trilhão de reais de liquidez para os bancos comerciais. Aí a gente relaciona os assuntos. Como existe uma dificuldade muito grande do nosso Banco Central em regular atividades financeiras, uma vez que a direção do Banco Central é sempre capturada por atores que estão no coração do sistema financeiro nacional, pouco ou quase nada desses recursos chegaram na ponta. Ou seja, as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, elas não têm acesso a crédito nesse momento tão difícil. Seria fundamental que houvesse programas de crédito para manutenção de renda e emprego nessas empresas, principalmente nas pequenas e médias. O grande problema é que os bancos, como são, na sua imensa maioria, privados, eles não têm interesse em assumir risco. Ao contrário do que se apregoa na mídia corporativa, o setor privado odeia risco. Ele gosta de monopólio e de lucro, né? Então, o que acontece é que essa política monetária de permitir que liquidez chegue à ponta dos interessados, ou seja, empresas pequenas, médias e consumidores, esse esquema está relacionado à dificuldade que o Banco Central tem de exercer o seu poder regulatório sobre os bancos. Então, os bancos estão utilizando estratégias muito mais duras para emprestar para pequenas e médias empresas do que antes da pandemia, o que é exatamente o contrário
do que esses mesmos bancos apregoam nas suas campanhas publicitárias. Eu não assisto muito televisão, mas a gente percebe que os bancos prometeram aí mundos e fundos, inclusive não demitir funcionários e já começaram a demiti-los. Então existe essa questão. Existe também a questão da emissão monetária, ou seja, o Estado, todo Estado tem condições de emitir moedas para se financiar. Existe uma crítica, mas a crítica é muito ultrapassada com relação a essa emissão monetária, que é uma crítica, mas a emissão monetária não gera inflação? Gente, as pessoas não estão conseguindo sequer sair de casa. As pessoas não estão consumindo, as empresas não estão produzindo. Então, é praticamente impossível que emissão monetária resulte em inflação, como apregou a teoria quantitativa da moeda, né, do século, de décadas atrás, que já caiu por terra na crise do subprime. Perdão. Quando economias desenvolvidas como os Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Japão, inundaram as suas economias de recursos financeiros e isso não resultou em inflação. Outro debate do ponto de vista financeiro diz respeito às reservas internacionais, né? Durante os nossos governos populares de centro-esquerda, nós acumulamos uma poupança muito importante de reservas. E existem dois debates. A manutenção dessa reserva custa recursos fiscais. Então, essas reservas poderiam ser, por exemplo, utilizadas para abater o endividamento público, e abatendo o endividamento público, você melhoraria as expectativas e esses atores econômicos investiriam e sanariam os problemas nos quais a economia brasileira se encalacrou aí a partir de 2015. O grande problema é que nós não vivemos um momento de expectativas minimamente positivas. E um montante de reservas internacionais, o Brasil tem perto de 400 bilhões de reservas internacionais, se bem que o atual governo cozinhou bastante reserva o ano passado com a fuga de capitais, até por isso é inacreditável assistir as entrevistas da equipe econômica que colocam na conta do capital estrangeiro uma possível retomada da economia brasileira. É inacreditável, haja vista que nós tivemos a maior fuga de capitais dos últimos 20 anos no ano passado, sem pandemia. Bom, então, como um país não quebra em moeda local, porque ele tem condição de imprimir moeda local, é extremamente arriscado fazer uso das reservas internacionais para cobrir endividamento em reais. Não faz o menor sentido, uma vez que países como o Brasil não são detentores da capacidade de emitir moedas que tenham significância mundo afora, né? Então você não consegue fazer nada com real em lugar nenhum do mundo, só aqui no Brasil, talvez na Argentina, no Chile. O real não é uma moeda, esqueci o nome do termo, mas enfim, não é uma moeda importante como o dólar, o euro, o ien, né? Então resta para o país a política fiscal. E a política fiscal tem dois grandes eixos: o sistema tributário e o gasto público. Então o Estado arrecada e gasta, certo? Nesse momento, por mais que sejam muito atraentes os debates no sentido de se intensificar a tributação, por exemplo, sobre grandes fortunas, a gente sabe que o sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo, talvez seja o mais regressivo do mundo. O que isso significa? No Brasil, quem paga imposto é a população pobre. No Brasil, quem arca com a carga tributária é a população que consome a maior parte da sua renda. O capital no Brasil é pouquíssimo tributado. Em algumas situações, ele não paga imposto algum. Então, uma reforma tributária é bem-vinda. Mas uma reforma tributária, a essa altura do campeonato, ela não tem nem a capacidade financeira que nós, não é, humanistas, progressistas, de esquerda, seja lá o cunha que nos deem, gostaríamos que tivesse, e não tem também a possibilidade de ser aprovada no meio de uma pandemia em um Congresso que seria, não é, o principal alvo dessa tributação.
pouco ou nada representativo dos indivíduos que realmente pagam imposto no Brasil. Então é difícil a estrutura tributária ajudar nesse momento. O país tem que gastar. E, na verdade, a gente tem gasto. O país tem gasto. Qual o problema? O país gasta pouco e gasta propositadamente de forma ineficiente e ineficaz. É curioso que os nossos gestores públicos que gostam de falar tanto em eficiência, eles estão tratando essa pandemia como tudo, e daí? Na verdade, o tratamento, a condução da política econômica, da política sanitária, da política brasileira nesse momento, ela tem como expressão representativa um sonoro e daí. Então a gente tem, não é, iniciativas importantes como o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele acaba de ser aprovado, salvo engano, por mais 2 ou 3 meses. R$600 não cobrem sequer a renda média da informalidade brasileira, que está na casa dos R$1.400, mas é importante. A gente tem que dizer o que tem que ser dito. O auxílio emergencial é fundamental. Não fosse o auxílio emergencial, nós teríamos já, talvez, dobrado ou triplicado os índices de pobreza, e isso é resultado de estudos de economistas ortodoxos, né? Então, a gente tem a questão do auxílio emergencial, que é muito importante. A gente tem também a questão do orçamento de guerra, ou seja, esse ano não estará valendo o teto dos gastos, mas vale lembrar que o teto dos gastos é uma política, é um regramento fiscal que tem como intenção reduzir o tamanho do Estado na economia com o passar do tempo. Então, à medida que a economia brasileira crescesse e os gastos públicos fossem corrigidos, apenas pela inflação, e como o crescimento se dá descontando a inflação, o Estado diminuiria com o passar do tempo em relação ao produto interno bruto. E isso é terrível em um país pobre e desigual. Nós precisamos parar de tratar o Brasil como se ele fosse um país em desenvolvimento onde cabem experimentos liberais que foram utilizados no século XIX nas economias desenvolvidas. Eu gosto muito de um diagnóstico que às vezes eu fazia na aula de setor público. Outro dia eu vi um dono de banco de investimento fazendo. Do Brasil, ele passou do atraso para a barbárie. Nós fomos sempre uma economia capitalista atrasada. Não é? Uma economia capitalista que não conseguiu conviver com a democracia, que não conseguiu conviver com a proteção social, que não conseguiu implementar o estado de bem-estar social, tendo como base a Constituição de 88, que é um libelo, uma bela Constituição, uma bela carta democrática, mas que mesmo democrática, ela relacionava suas bases de financiamento com o fator trabalho, e não com o capital. Então, o trabalhador brasileiro, a partir das suas contribuições, né, do seu salário, que financiou Previdência, SUS, as universidades públicas, e esse é um dos nossos, talvez, grandes problemas que não deverão ser tratados agora. Então, existe essa questão. A política econômica, ela age de forma muito lenta, de forma pouco incisiva, e ainda levando em consideração questões, deixa eu pegar aqui, achei uma colinha aqui, né, de relacionamentos institucionais que são terríveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Como que pode, em plena pandemia, com 75 mil mortos, com 1% da população brasileira terá sido infectada ao final de semana, sendo que nós somos o país que menos testa entre os países que são mais acometidos pela Covid-19. E como que pode uma desorganização institucional desse tamanho, presidente discutindo com governador
totalmente contrário ao isolamento social, ameaçando financeiramente estados e municípios. E a gente sabe que desde a Constituição de 88, estados e municípios, apesar de terem recebido muitas atribuições do ponto de vista do atendimento de serviços públicos básicos, e isso é importante, porque onde a população deve ser ouvida onde ela está. Então, a descentralização é importante, mas estados e municípios não têm capacidade de endividamento, por exemplo. Estados e municípios não têm capacidade de emitir moeda. Estados e municípios, eles não têm as maiores bases arrecadatórias nacionais, salvo o ICMS para os estados. Então, o que o governo federal fez? Brigou com esses estados e somente conseguiu os estados somente conseguiram acesso a recursos para combater a Covid quando começaram a sinalizar o fim do isolamento social. Eu cheguei a acreditar que o Dória era, assim, né? Uma vez que ele estava lá fingindo que aceitava argumentos científicos, e isso é muito triste, porque a gente está tratando de uma área onde os seus principais interlocutores se dizem cientistas, e o nosso ministro da Economia, ele inventa conceitos. Ele inventa conceitos em reuniões com banqueiros, e a gente continua em um país pobre, desigual e sofrendo na pele, principalmente os vulneráveis de sempre, sofrendo na pele com desemprego, pobreza e agora morte. A gente continua com uma interlocução econômica que ignora o que acontece mundo afora. A ciência econômica no mundo tem se transformado desde 2008. Os nossos grandes economistas não enxergaram essa transformação. Agora sim. Agora você tem, inclusive, um grupo de ex-presidentes do Banco Central e ex-ministros da Fazenda escrevendo cartinha para o governo federal pedindo para que a nossa retomada de desenvolvimento seja uma retomada verde. Por quê? Para vender soja. Isso que é inacreditável. Então, um desenvolvimento verde para continuar vendendo soja transgênica e minério de ferro. Nada contra esses setores. Mas um país não pode ter uma estratégia de desenvolvimento pautada única e exclusivamente na exportação de commodities de pouca intensidade tecnológica, na exploração de um mercado de trabalho pauperizado e em especulação financeira. Isso não é estratégia de desenvolvimento. Nenhum país do mundo se desenvolveu tendo como base essas premissas. Então, a gente percebe que, quando o auxílio econômico chegou a estados e municípios, chegou também o fim do isolamento social, que a gente não pode nem chamar de fim de isolamento social, porque o isolamento social aqui no Brasil nunca aconteceu. Nós tivemos exemplos abundantes, mundo afora, os países que estão começando a demonstrar que podem se recuperar. São países que se trancaram e países que auxiliaram o seu setor privado a sobreviver nesse período. O que a gente vive hoje no Brasil é uma situação terrível, mas é uma situação que só mudou em termos de grau, eu acredito. É uma classe média que pode se trancar, é uma classe média alta que tem, inclusive, abandonado o barco do governo federal. Mas só agora essa classe média alta descobriu que o governo federal era povoado por ineptos? Demorou esse tempo todo? Um exemplo muito significativo dessa questão é o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que em momento algum é atacado pela nossa mídia corporativa, que é acrítica. Se os nossos economistas ortodoxos já entenderam que não existe fuga dessa crise sem o Estado gastar, e muito, já se fala na cifra de R$ 1 trilhão de déficit. É um déficit primário de cerca de 11% do PIB, um déficit nominal que inclui os juros de 16% do PIB e o crescimento do nosso endividamento em relação ao PIB para casa de 100%. Se bem que todos os países desenvolvidos já devem mais de 100% do PIB. A gente ouve pouco esse debate na TV. Então nós temos um ministro da Economia que ele vai nessa toada
da argumentação que a gente tem no Brasil de que talvez gestores privados sejam ótimos gestores públicos, e isso não faz o menor sentido. Um indivíduo como Paulo Guedes, talvez ele seja um ótimo investidor, um ótimo banqueiro, ou seja, ele tem capacidade de manter bilionários bilionários, ou torná-los cada vez mais bilionários. A gestão pública precisa de espírito público, precisa de compreensão de que a atuação do Estado, ela serve para o bem-estar da população. A gente não pode ter no Ministério da Economia e nos outros ministérios inimigos das suas áreas de atuação. E é aí que eu entro na etapa final da minha fala, que são as áreas fundamentais. Quais áreas são fundamentais? Eu vou deixar a mais fundamental por último. Por exemplo, educação. O que nós tivemos na área da educação em 1 ano, 7 meses e meio de governo? Nós tivemos 4 ministros. Um ministro de quem ninguém tinha ouvido falar, que em poucas semanas havia dito uma série de barbaridades, que tinha sido preconceituoso com o povo brasileiro mais de uma vez. Esse ministro caiu, mas ele não caiu pelas suas bobagens, ele caiu por não agradar a área privatista, né, da educação brasileira, e colocou-se no lugar um sujeito inacreditavelmente desqualificado, que ficou cerca de 1 ano e poucos meses brigando com as universidades públicas, nos chamando de vacas gordas, dizendo que as universidades públicas são plantações de maconha, enfim. Ele foi substituído por um falsificador de documentos, por um indivíduo, e que, vale lembrar, a mídia nativa recebeu o terceiro ministro com toda a pompa. Por quê? O Lattes falou, não, aqui, ó, ele tem doutorado não sei aonde, ele tem pós-doutorado não sei aonde. 24 horas depois, ele não tinha pós-doutorado, ele não tinha doutorado. Né? O mestrado era um plágio. Né? E hoje nós temos um pastor que provavelmente seguirá uma toada não tão tosca, mas provavelmente semelhante à do Weintraub, que é acreditar que o sistema educacional em um país pobre, ao invés de abrir as mentes e corações dos indivíduos, é um sistema excludente e opressor. É isso que a gente percebe nas falas do atual ministro. Nós temos uma área fundamental, que é a área de relações internacionais, um indivíduo cujas falas e cujos textos demonstram ser um desequilibrado mesmo, uma pessoa a quem falta o equilíbrio mínimo para lidar com funções fundamentais. Isso é só a gente perceber que o governo atual vocifera contra o nosso principal parceiro comercial. Né? A economia chinesa sustenta as exportações brasileiras há um bom tempo. E é denegrida, desculpe a fala, o termo é preconceituoso, eu sei, um governo que deturpa as nossas relações com a China a todo momento. E isso vai ter resultados econômicos em breve. Não teve ainda, porque relacionamentos no comércio internacional não são resolvidos como relacionamentos em botequim. Né? Eles são resolvidos no longo prazo. E o Brasil tem dado passo atrás de passo no sentido de andar para trás. Vou dar 3 exemplos aqui. O Mercosul acaba de aprovar um acordo terrível para nós com a União Europeia. Então, enfim, a União Europeia conseguiu empurrar no Mercosul um acordo terrível para nós, que abre os nossos mercados, fecha o deles, que estava em risco por causa da atuação do Ministério do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente é o inimigo público número 1 do meio ambiente no mundo. É o ministro do Meio Ambiente no Brasil. Então, se existia uma possibilidade do meio ambiente atravancar essa relação, o acordo é tão favorável à União Europeia
Falou, não, gente, deixa lá, a gente segura isso no longo prazo, mas a gente não pode perder a oportunidade de aprovar um acordo tão bom para nós. Esse é o tom das discussões nos principais jornais europeus. Esses debates não chegam aqui, infelizmente. Esse é um problema fundamental no Brasil. A nossa imprensa corporativa, ela é a crítica ao extremo. Ela vive conduzindo esses mantras de austeridade fiscal, que são totalmente ideológicos, que não reverberam mais no debate econômico mundo afora. Só aqui no Brasil que a imprensa tem esse tom. Ah, não, temos que arrochar o mercado de trabalho, temos que reformar a Previdência, temos que reformar isso, reformar aquilo. Então, qual o risco que a gente corre nesse sentido? Que já é palpável. O risco da gente sair dessa pandemia e acreditar que precisamos de reformas ainda mais liberalizantes. Ontem o UOL noticiou que o Ministério da Economia prepara o fim do trabalho assalariado, né? Intensificar a reforma trabalhista que aconteceu em 2017 e que já não é novidade para ninguém, não tem impacto positivo na economia. Pauperizar o trabalhador não tem impacto positivo na economia. O que tem impacto positivo na geração de emprego e de renda é a geração de emprego e de renda. É um círculo virtuoso, não pode ser um círculo vicioso. Aí eu chego na questão ambiental, onde a gente tem um ministro do meio ambiente, a gente viu a fala dele numa reunião ministerial recente, que é declaradamente inimigo do meio ambiente. Foi inimigo do meio ambiente quando era secretário do Estado de São Paulo, na gestão Alckmin. Por ser um inimigo do meio ambiente, ele foi considerado na pasta nacional. O que ele fez? Desestruturou o IBAMA, exonerou funcionários que cumpriram a sua função precípua, acabou com o orçamento do IBAMA. Hoje, as Forças Armadas têm um orçamento 10 vezes maior do que o orçamento do IBAMA na Amazônia. O Exército Brasileiro recebe 500 milhões de reais de um fundo da nossa querida Lava Jato para impedir que o IBAMA, onde está a inteligência e a qualificação no combate ao meio ambiente, realize as suas funções. Só isso. Né? E a gente chega, para finalizar a minha fala, no Ministério da Saúde. O que dizer do Ministério da Saúde? E não dá nem para dizer, mas o Mandetta. Que Mandetta, cara? O Mandetta tinha como foco destruir o SUS. Isso não é novidade para ninguém. O Mandetta é lobista de plano de saúde. Isso é fato. Ele não se utilizou da malha informacional e de pesquisa, por exemplo, que tem a Fiocruz. Os primeiros meses da condução da pandemia, já se sabia que a testagem era fundamental. E o Mandetta testou? Infelizmente, a gente vive em um momento no Brasil que, se você não é um alucinado, um tosco, você é um gênio. Então, Mandetta não fez nada de extraordinário, mas é um gênio. O país está há 2 meses sem ministro da Saúde. O Ministério da Saúde não está sob o cuidado de médicos, de sanitaristas, de epidemiologistas, de virologistas. E isso é simbólico, porque mostra para nós que essa nossa história de aceite de genocídios, ela permanece. Não existe no panorama futuro, nem médio, nem muito menos de longo prazo, que o Brasil passe a ser um país menos misógino, menos preconceituoso, menos racista, menos machista, porque a gente se acostumou com esses genocídios históricos. A gente se acostumou com o desaparecimento dos nossos povos originários, a gente se acostumou com a violência policial. Agora a gente é obrigado a ouvir o João Dória falar todo dia que existe um caso isolado de violência policial. Não, pera, mas se existe violência policial todo dia, como é que é um caso isolado? Como é que é um caso que vai ser investigado? Tá, a gente foi... A nossa principal marca histórica é a escravidão. São 300 anos de escravidão. A gente nunca teve sequer 1/10
do que teve de período de escravidão, de democracia, por exemplo. Então, como nós seremos um país democrático? Eu queria terminar a fala desse jeito, porque, assim, existe uma tendência nos economistas, na economia como ciência, e isso tem me afastado da economia como ciência, mas sem querer, porque ao me afastar da economia como ciência, eu afasto o debate da economia. Não adianta a gente achar que, não, economia é uma coisa, racismo é outra. Não é. A ciência econômica, ela é eurocêntrica, ela é branca, ela é preconceituosa, ela tende ao capital. Então, enquanto o Brasil não colocar essas pautas na mesa, com todo o peso que elas merecem, a gente não vai ser um país desenvolvido assim, mas de jeito nenhum, cara. Não existe a menor perspectiva da gente se desenvolver naturalizando a morte de certos indivíduos. E é isso que essa pandemia veio provar. Não, a possibilidade de ser eu o morto é pequena, então festa com teste rápido, né, o Leblon lotado no dia da abertura, cidades como Sorocaba, quanto mais cresce o número de casos, mais cresce a pressão para a reabertura da economia. Não existe trade-off nessa relação. A economia brasileira não vai se recuperar se nós a abrimos. Ah, não, mas agora as mortes estabilizaram, né? Estabilizaram por 1.000 por dia, né? Isso é impressionante. Na verdade, as mortes não se estabilizaram. Elas, de certa forma, se localizaram. Elas se localizaram em certos grupos vulneráveis, em certas regiões, onde a gente está acostumado a aceitar mortes, maltrato e pobreza. Gostaria de terminar minha fala assim, porque não dá para imaginar uma ciência econômica que não seja humana. Há uma ciência social aplicada, mais aplicada que social. Não é. Não é. Infelizmente, a economia determina quem come, quem morre, quem vive, quem trabalha, quem tem condições de se sentir livre do ponto de vista que a liberdade realmente significa. Nós temos um sistema informacional no Brasil que é totalmente contrário a essa liberdade. Não por acaso Paulo Freire é odiado pelas pessoas que odeiam a liberdade. O Brasil não é um país afeito à liberdade. E esse é o nosso principal problema. Países desenvolvidos têm, pelo menos, a retórica livre. Aqui, a retórica é totalmente capturada. Agradeço mais uma vez vocês, todas as pessoas que se dispuseram a assistir. Espero que existam perguntas para que a gente possa conversar, porque em 40, 50 minutos não dá para a gente abordar tanta coisa. Eu estou aqui com 10 papeizinhos espalhados aqui com dados, com informações que eu posso abordar quando as questões se colocarem. Muito obrigado, viu, Kelly? Valeu. Do fundo do coração, é ótimo poder ver gente, falar, imaginar que tem gente me assistindo. Parece que a gente está na sala de aula. A gente tá... É um momento muito difícil, né? Muita ansiedade, muita loucura. Obrigado. Eu agradeço ao Rodrigo. É verdade, é bom a gente poder tentar e conseguir estabelecer um diálogo, porque a sala de aula acaba nos fazendo falta, né, nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo por esse panorama, né? Eu acho que o Rodrigo trouxe inúmeras questões, né, que estão relacionadas aí ao modo como a gente estruturou a nossa economia, o modo como a economia se desenvolveu no século XX, né, e tudo aquilo que acarreta para o século XXI, sobretudo a partir da crise dos anos 70 e a implementação das políticas neoliberais, desregulatórias e etc., né, que tem um impacto muito grande no Brasil e, sobretudo, agora com a agenda desse governo e do Guedes, que parece uma coisa quase caricatural de um neoliberalismo, de uma escola de Chicago, que parece já que em outros lugares é uma coisa que está superada, pelo menos nessa versão, né, tão predatória quanto está posta aqui, né. A gente teve aqui algumas perguntas, Rodrigo, que eu separei aqui. Algumas vêm diretamente do chat. A gente recebeu perguntas também de pessoas que não poderiam ver ao vivo essa transmissão, mas veriam depois o vídeo. Então, eu vou tentar juntar aqui algumas, né? Então, o Fernando, por exemplo, pergunta quais seriam, então, as pautas que deveriam estar presentes na esquerda para enfrentar esse momento que o Brasil
vive, né? E nesse sentido também, o professor André pergunta se é possível a gente conseguir enfrentar essa situação com a dupla Guedes e Bolsonaro, né? Aí vem questões também ligadas à fala do Guedes de privatização do Banco do Brasil, se isso é uma possibilidade, se isso é viável, se isso resolve a questão, né, que foi trazida ao debate pela Elisha. E depois acho que a gente faz um outro bloco de questões mais para frente, se você quiser ir respondendo essas. Tudo bem, tudo bem. Eu vou tentar desenvolver aqui. Obrigado pelas questões. Fernando, André e Elisha? Elisha. Tá, obrigado. Então, a agenda da esquerda, eu até gostei, eu achei sensacional vocês terem me convidado. Estou muito feliz por isso, porque quando a gente debate essas questões apenas com economistas, você fica apenas nesse desenvolvimentismo morde-a-sopra. Eu pensei nesse termo ontem, porque a gente passou por governos de centro-esquerda que foram muito importantes, mas é um desenvolvimentismo morde-a-sopra. É um desenvolvimentismo morde-a-sopra, porque apesar da maior presença do Estado na economia, seja pelo lado das políticas de proteção social, seja pelo puro intervencionismo, por exemplo, no caso da Dilma Rousseff, via desonerações, a gente deixa de lado as questões fundamentais do desenvolvimento. Quais sejam as possibilidades que nós temos de atacar a desigualdade econômica e social que existe no Brasil, sem, por exemplo, falar de feminicídio. Como vai? Igualdade econômica. Que adianta igualdade econômica se você corre o risco de ser assassinado, não é? Dentro de casa. Então, essas pautas identitárias, por mais que eu entenda, eu sei que a economia, a esquerda, tem medo dessas pautas, essas pautas são fundamentais. Nós temos que trazer essas pautas para o coração do debate econômico, porque são as mulheres negras que cuidam sozinhas dos seus filhos, as que ganham menos, as que têm menor possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Então, elas são também vulneráveis do ponto de vista econômico. A gente não pode deixar o racismo de lado, sendo uma sociedade escravagista, secular, e que até hoje trata os indivíduos tendo como base a situação, essa condição. Então eu acredito que a pauta de esquerda, enquanto ela ficar, redução de taxa de juros, política industrial para inovação, isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas a gente tem que lembrar que mesmo que políticas mais intervencionistas do ponto de vista da economia sejam fundamentais para fazer com que a gente tenha, por exemplo, mais renda per capita, essa renda per capita não vai chegar nos andares de baixo. E esse governo está nos devolvendo, sem exagero, para o século XIX, nesse sentido. Não adianta a gente acreditar que será uma sociedade desenvolvida sem nunca ter atingido 50% do mercado de trabalho formalizado. Por mais que a gente... realmente, nos governos Lula, principalmente, a formalização do mercado de trabalho foi crescente, foi significativa, mas tudo bem, nunca passou de 50%. E aí? A gente precisa formalizar, não precarizar. Precisa começar a entender que o seu funcionário, ele é custo para você, mas ele é demanda para o sistema econômico. Então não adianta você comemorar porque a sua padaria pauperiza os seus funcionários, né? Se o sujeito da oficina do lado da sua padaria pauperiza também, ele não vai gastar com você. Ele não vai ter vida digna para fazer com que um fluxo positivo de renda surja. A gente precisa abandonar de uma vez por todas esse modelo que acredita que pauperização do trabalhador é suficiente porque é melhor ser um empregado pauperizado do que ser um desempregado. Foi muito importante a manifestação que aconteceu há uns 15 dias atrás por parte dos motoboys, que são o reflexo disso tudo, né? Que é uma coisa
chega ao ponto de ser inacreditável, porque o motoboy, ele é, inclusive, detentor do meio de produção. Né? Ele é o dono da moto, ele põe gasolina na moto, ele vai ter que consertar a moto se a moto quebrar. Mas e se ele se esborrachar no chão aí, nesse trânsito que é mais um sinal de preconceito e violência? O que vai acontecer com ele? Então, as pautas da esquerda têm que ser as pautas humanitárias. A economia precisa acompanhar a pauta humanitária e não ao contrário. Chega de achar que dólar e bolsa de valores são indicadores para economistas. Não são. Bem-estar social, emprego, renda, desemprego, índice de Gini, pobreza, isso é o que importa para a população. Se isso vai acontecer com Guedes e Bolsonaro, a resposta é óbvia. Claro que não. Esses indivíduos odeiam o Estado, eles são preconceituosos. O Paulo Guedes é o Bolsonaro que sabe usar os talheres. Isso não é segredo para ninguém. É só pegar algumas falas acidentais dele. E vale lembrar, outro dia eu assisti na TVT uma análise de um professor de linguística da UFABC, ele contando que as pessoas elas não tiveram acesso e nem paciência para assistir a reunião toda, aquela reunião fatídica do dia 22 de abril. Mas o segundo indivíduo que mais falou na reunião foi o Paulo Guedes. E ele incentivou exploração sexual, cassino, disse que não adianta perder tempo com pequenas e médias empresas, aí o Congresso pressiona, surge um apoio a pequenas e médias empresas, mas que a própria atuação do Ministério da Economia impede de chegar às pequenas e médias empresas. E nós temos um governante máximo que toma um remédio, diz que toma um remédio que não tem comprovação científica, que o mundo todo já parou, inclusive, de testar, e manda a população para a rua, sabendo que quem não tem condição de se segurar em casa são indivíduos mais vulneráveis, cuja vida e a morte não importa. Então, Paulo Guedes e Bolsonaro não recuperarão a economia brasileira. A economia brasileira não está em vias de recuperação. A gente abre, eu estou com o valor econômico aberto aqui. Então, eu estou vendo aqui, a recuperação será mais rápida do que... Cara, isso é acientífico. Né, Kelly? Essa é a questão. É tudo acientífico. O Paulo Guedes chegou a inventar um PIB público, um PIB privado. Isso não existe. Não existe. A análise econômica não é assim. Ele se utiliza de conceitos que, se fosse o caso da gente utilizar esses conceitos no período Lula e Dilma, ele mesmo está chancelando aqui que os governos do PT foram, do ponto de vista econômico, os melhores governos da história do Brasil. Mas ele está usando esses conceitos agora, em reuniões com a XP, em reuniões com o Itaú, em reuniões com o Goldman Sachs. Mas o Estado brasileiro, há muito, ele só ouve economista de banco. Uma vez o Severo Gomes, que morreu no acidente com com Ulisses Guimarães, em meados dos anos 80, quando houve uma série de inflexões, planos heterodoxos fracassados, e se discutiu, por certa feita, a estatização de todo o sistema bancário brasileiro. E o Severo Gomes falou, eu me daria por satisfeito se o Banco Central fosse estatal aqui no Brasil. Eu ficaria de bom tamanho. Então a gente está nessa encalacrada, o que nos conduz ao debate do Banco do Brasil. Cerca de 15% apenas dos recursos destinados a pequenas e médias empresas têm chegado a pequenas e médias empresas, mas tem chegado com taxas exorbitantes e contando com a atuação dos bancos públicos. E se não fossem esses bancos públicos? E se não existisse Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil? O Santander estaria aberto com filas quilométricas, incentivando a aglomeração nesse momento pandêmico? Dá para a gente pensar nisso? Né? Então, assim, a privatização dessas estruturas no Brasil, elas são extremamente nefastas, elas podem sim acontecer, a gente vai duvidar do quê? Olha o que a gente tem passado. E nós temos um sistema informacional, como eu sempre gosto de frisar, que consegue convencer o trabalhador que o problema é ele. O trabalhador odeia sindicato, o trabalhador odeia direitos,
Ele acha que pode ser um empreendedor de si mesmo, que basta acordar mais cedo, basta tomar banhos mais curtos. É inacreditável o nível de ignorância que se implanta em uma população cuja educação é negada. Você chega, conflui onde? No atual governo. Como que se elege um governo dessa natureza em um país qualquer? Com toda essa combinação de fatores. E agora ainda consegue, né, um certo, digamos, apoio com as classes menos abastadas por causa desse auxílio emergencial. Novamente, inacreditável, porque se dependesse do Guedes e do Bolsonaro, não teríamos auxílio emergencial, ou teríamos um auxílio emergencial de R$ 200 por 2 meses. Agora colocou-se em pauta o Renda Brasil. Renda Brasil, gente, o Renda Brasil, ele tem como base o imposto negativo, imposto de renda negativo do Milton Friedman, lá do começo dos anos 60, que tem a seguinte ideia. O indivíduo que é muito pobre, que não consegue se inserir no mercado de trabalho, você dá uns tostões para ele e nega todos os outros direitos. Então, essa renda básica, na verdade, vai ser a porta de entrada, aí sim, para a tentativa de enterrar de uma vez por todas as iniciativas de serviços sociais universais que, pelo menos, a gente tenta defender, nós que somos servidores públicos, orgulhosos de sermos servidores públicos, com espírito público. A gente tem orgulho de ser servidor público, que a gente defende essa estrutura social que foi montada na Constituição de 88 e que um Renda Brasil pode ser a primeira pá de cal no nosso sistema de proteção social, por incrível que pareça. É importante você levantar essa questão da renda básica, né? Porque tem uma discussão e a gente vê que, às vezes, até alguns movimentos mais à esquerda e etc., caindo um pouco nessa questão de não entender muito bem a diferença que está posta entre uma renda básica universal e essa renda pautada nas ideias, como você diz, do Friedman, né? Que na verdade é isso, deixa a cargo depois do indivíduo que recebe uns trocados para que ele cuide de tudo, né? De educação, saúde, previdência e etc. Né? Isso é muito problemático. A gente tem algumas outras questões aqui, Rodrigo, que vão no sentido de entender um pouco, como a pergunta do Rafael, uma pergunta que nos chegou de Recife, que é um pouco sobre a questão de a ajuda ou a política pensada e planejada para as pequenas e médias empresas, para o setor privado, o dinheiro que foi destinado para os empréstimos que estão aí parados nos bancos e etc. Qual teria sido o papel disso, se isso era importante ou não, tinha que ser feito ou não, como deveria ter sido feito, e também alguma pergunta aqui, tentando entender como essa política foi feita nos outros países, né, de enfrentamento à pandemia, nos países mais à esquerda, com governos mais à esquerda, que tipo de medidas foram adotadas também pensando o setor produtivo, né, como é que foi feito esse encaminhamento? Bom, eu vou fazer um paralelo aqui com situações mais abrangentes e tentar focar o caso brasileiro para que a gente compreenda como todo o discurso que eu fiz, ele acaba apontando alguns fatos que agora fica mais fácil da gente responder pontualmente. No mundo, o Banco Central Europeu, o Fed americano, no Japão, na China nem se fala, é ocioso discutir. Então, o que aconteceu? Os países que agora começam a se recuperar são países que, em algum momento, mesmo tendo atrasado esse fechamento, e esse atraso de fechamento tenha sido responsável por médias de mortandade aí da casa das 500, 600, 700 pessoas por cerca de um mês, 20 dias, falando de Espanha, Itália, França, Inglaterra, esses países todos contaram com forte isolamento social, lockdown e forte presença do Estado, financiando, inclusive, salários de trabalhadores de pequenas e médias empresas. Eu não vou aqui dizer que eu sei como isso aconteceu, como isso se deu operacionalmente. Eu sei como isso não se deu e não vai se dar operacionalmente no Brasil.
que acontece? O Banco Central libera liquidez para os bancos. Fala assim, banco, você tem recursos, dinheiro para emprestar. O que esses bancos fazem? Eles vão emprestar esse dinheiro, não é? Mas eles vão emprestar esse dinheiro com uma confluência de situações que são totalmente deletérias ao sucesso desse processo. Então, essa política já nasceu com possibilidades ínfimas de dar certo, e é o que ela está provando, que não tem muito como dar certo. Por que não tem muito como dar certo? Lembra quando eu disse lá no começo, nós temos um problema na área de regulação em todos os setores aqui no Brasil, que é a captura do órgão regulador pelo agente regulado. Então, quem manda no Banco Central são os grandes bancos nacionais. Isso é fato. Ninguém duvida disso. Então, o que acontece? Chega o recurso no banco. Aí o pequeno proprietário do botequim, da padaria, vai ao banco atrás do recurso. O que o banco oferece? Condições muito mais duras do que as condições anteriores à pandemia. Mas, cara, eu não sei nem quando o meu bar vai abrir de novo. Eu não sei nem quando eu vou conseguir vender alguma coisa, porque já está provado também, inclusive por economistas ortodoxos. O Celso Afonso Pastore publicou um trabalho esses dias mostrando que as pessoas não estão dispostas a ir aos shoppings e ao centro da cidade gastar. Então, assim, não vai compensar reabrir o comércio. Então, o que acontece? O comerciante está com o pé atrás. Falou, poxa, mas eu preciso manter meus empregados, eu preciso sobreviver. Ele vai ao banco. O que o banco oferece para ele? Condições muito piores do que se estivesse numa situação normal. Essa política vai dar certo? Claro que não. Por que não vai dar certo? Porque nós temos um establishment estatal, atualmente, que intensifica essa tendência à não regulação, principalmente no sistema financeiro, a qual o Brasil está aí refém há décadas, né? Então é pouco provável que dê certo, porque eles não estão fazendo para dar certo. Estão fazendo para contar que fez. 40 bilhões para pequenas e médias empresas. O que for para o Banco Central e para a Caixa tem maior possibilidade de vingar. Mas Santander, Itaú, Bradesco não vão se esforçar, não vão assumir o risco de não receber esse recurso de volta. Por isso não dá certo. Eu não quero tanto emprestar, o outro não quer tanto receber, porque não sabe como é que vai ser depois, nem quando vai voltar a funcionar. Como que dá certo? Agora, eu não sei dizer como nem por que as economias desenvolvidas ou mais à esquerda conseguiram fazer isso, ter um melhor resultado do que aqui. Estou muito focado na nossa questão, porque como você também, como estudiosa da realidade brasileira, bem sabe, a gente só tem 24 horas por dia, e para dar conta desse pandemônio, não dá tempo. Não dá mesmo, né? Como você falou, você tem políticas na Europa, por exemplo, a Alemanha, que está garantindo 80% do salário, né, dos trabalhadores, né? E de um país que também não é um país de uma política de centro-esquerda, muito pelo contrário, né? Os últimos dados, Kelly, eles dão conta de que o Brasil está, inclusive, ele está disponibilizando montantes de recursos em relação ao PIB semelhantes das economias desenvolvidas, só que com aquela má vontade, né? Vai para o Congresso, fica lá 3 semanas, a lei Aldir Blanc, cara, quanto tempo faz que o Aldir Blanc morreu? Tem uns 2 meses já, e agora que aprovou, e para chegar nos artistas, que são todos freelancers, e que são fundamentais para a manutenção da nossa sanidade mental nesse período, né? Cultura, as lives que a gente assiste. E depois não executa, né, também, né? Você tem depois nem o a ciência, não executa a verba, então, quer dizer, não adianta nada, né? Você falando da cultura, o quão importante é nesse momento pensar que, por exemplo, na Itália, um dos primeiros lugares a reabrirem do comércio foram as livrarias, né? Como entendido como atividade essencial. Então, quer dizer, você está numa outra lógica, né? Rodrigo, tem aqui uma pergunta também do Geraldo, do professor Geraldo, do PPGEST, falando sobre a questão do auxílio emergencial e as pautas identitárias dos trabalhadores essenciais também, né? Associada a essa questão
do benefício emergencial, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, que tem a ver com toda a fala que você veio fazendo, que é a questão do teto de gastos, né? Quer dizer, a gente vinha já de uma crise, né, que é anterior à questão da pandemia, contrariamente à fala do governo. Essa crise se aprofunda com a pandemia, vai se aprofundar ainda mais, e a gente tem também diante de nós essa PEC, a 95, né, não PEC mais, né, mas a emenda constitucional 95, que limita os gastos, né, e que vai estrangular, na verdade, todo o investimento, inclusive investimento em áreas muito básicas, né, saúde, educação e etc. Queria que você também pudesse falar um pouco disso, na verdade, o quanto esse período aí de recessão que se aproxima, o quanto ele vai também estar relacionado com essa questão da emenda constitucional. Eu vou tentar explicar a emenda constitucional em poucas palavras, para que as pessoas menos afeitas a essa temática entendam como funciona. Então, essa emenda tem o seguinte intuito. Suponhamos que no ano de 2020, o Brasil tenha gasto 100, certo? 100 reais em políticas públicas. O que a regra diz? A regra diz que no ano que vem, o país gastará 100 reais mais a inflação, certo? Então, o que acontece? Se nós tivermos... 2020 é só um número mesmo, não serve de exemplo, não estou falando da realidade atual, não. Se nós tivermos uma inflação de 3% em 2020, em 2021, o Brasil poderá gastar 103 reais com políticas públicas. Qual o problema disso? A demanda por políticas públicas, ela cresce ano a ano, porque a população cresce, porque a economia cresce, porque as relações dinâmicas econômicas e sociais entre os indivíduos crescem e convidam o setor público para, na pior das hipóteses, uma regulamentação dessas relações. E isso eu estou falando de uma ideia que é de 1890 e que nunca fora sequer, né, como é que eu vou dizer, discutida. Mas, enfim, o que acontece? Essa estratégia tem a seguinte função, ela serve para isso. Quando a economia brasileira cresce, por exemplo, a economia brasileira esse ano cresceu 1%. Isso significa que a economia brasileira cresceu a inflação de 3% mais 1%. Ou seja, cresceu em termos reais. Quanto mais crescer a economia brasileira, quanto mais a economia brasileira precisar do Estado, mais o Estado vai se afastar dessa economia. Essa é a premissa básica do teto dos gastos. Então, as perspectivas para o ano que vem, caso essa PEC não caia, ou seja, seriamente revista, trocando os gatilhos que economizam por gatilhos que gastam, nós teremos sérias possibilidades de parar de funcionar. Dando o exemplo da universidade, o que aconteceu com a gente? Eu sou diretor de centro há 2 anos. Em 2018, a gente recebeu 100. Em 2019, a gente recebeu 35. Em 2020, a gente recebeu 0. E o ano que vem, a gente vai ter que pagar? Foi a pandemia. Não foi a pandemia, foi o orçamento. Foi a PEC dos gastos. Então, o que acontece? O orçamento de guerra, ele só vale para esse ano. Só valendo para esse ano, no ano que vem, como a gente não vai ter crescimento, a economia brasileira vai reduzir aí de tamanho, sei lá, 9%, 10%. O governo falou em 4,7%, porque houve um crescimento em maio com relação a abril de 1,3%. Mas o crescimento de maio de 2020 com relação a maio de 2019 é de menos 14%. Então, assim, eles maqueiam os dados e dão informações de forma acientífica que o Brasil caminha para uma catástrofe. Se a PEC dos gastos não for vista, o ano que vem provavelmente será ou um ano catastrófico
ou um ano em que as decisões congressuais, tendo como base o orçamento público, serão decisões que nos permitirão qualquer coisa, menos impor uma pauta humanitária que vá de encontro, por exemplo, a uma extensão do auxílio emergencial e a atenção desses trabalhadores que se confundem. As pautas identitárias, na verdade, elas se confundem com o trabalho essencial. E quem são os trabalhadores essenciais? E o pior de tudo, que não são esses trabalhadores essenciais que se julgam essenciais. Se a patroa julga essencial que a sua empregada vá trabalhar, o trabalho se torna essencial. Porque ela não tem condição de faltar. E ela sabe que se encontrará outra pessoa para substituí-la. E isso não pode ser o coração das nossas relações econômicas e sociais. Não pode. Rodrigo, a gente tem uma discussão também, que às vezes nas aulas que a gente ainda está fazendo, né, do PPGEST e tal, diante da possibilidade que foi estabelecida aí pelo Congresso Nacional, né, do chamado orçamento de guerra, que você colocou agora, né, e diante da nossa possibilidade de poder emitir moeda, né, enquanto possibilidade essa, por exemplo, que não está posta para os países da União Europeia, que dependem de um Banco Central Europeu, né, com a possibilidade de baixa inflação, etc., quais poderiam ter sido as medidas mais eficazes para o enfrentamento da pandemia? Por que eu faço essa questão? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o governo não poderia ter feito mais do que fez, né? Ou não tem muito o que fazer. Se tem alguém que tem o que fazer nesse momento, é o Estado, justamente, né? Então, como é que você vê isso? Então, a gente ficou aí desde 2015, a gente está há 5 anos ouvindo que o Brasil não pode ter déficit primário de 0,6% do PIB e o Chicago Boy vai entregar 11% do PIB. Mas foi a pandemia. Não, foi a pandemia, meu amigo, mas é você que está aí, você que precisa conduzir esse processo, não é? Então, assim, primeiro eu preciso esclarecer uma coisa. Os economistas que estão mais afeitos à presença do Estado na economia, desenvolvimento, eu não gosto desses nomes. Realmente, eu não gosto desses nomes. Pré isso, pós aquilo, neo aquilo outro. Eu sou um ser humano, cara. Que porre ficar nessa. Você é neo, pós. Enfim, a gente acredita na presença do Estado na economia. Isso não quer dizer que nós somos irresponsáveis. O Estado tem restrições. Nós aprendemos a conviver com um nível de restrição muito menor do que os estados têm. O próprio Banco Central Europeu, que você citou, vai imprimir 700 bilhões de euros para toda a sua comunidade. Então, a União Europeia está a quilômetros-luz de ser, digamos, abandonada nesse momento, de jeito nenhum, muito pelo contrário. A grande questão aqui é que a economia ela funciona muito na base de... Esse pessoal gosta muito de falar de expectativa, não tem toda a capacidade de conduzir a economia e o desenvolvimento, a expectativa positiva, como esses caras acham. Não tem, mas é importante. E a gente não vê firmeza de atuação em momento algum na condução da política econômica. O que devia ser feito, em março, nós sabíamos tudo. Na verdade, isso é bizarro. Eu estava comentando outro dia com a Cassiana aqui, falou, meu bem, a gente se trancou em casa dia 16 de março porque estavam morrendo 700 pessoas na Itália, todo dia. E a gente estava horrorizado com aquelas cenas. Agora que morrem 1.300 pessoas no Brasil, a gente quer voltar para as ruas. A atitude deveria ter sido a seguinte: governo federal, presidente da República como porta-voz maior do país, governadores, prefeitos, falou, nós vamos fechar a nossa economia e o governo federal, que é o único que tem capacidade de endividamento e de impressão monetária, vai ajudar. A gente precisa parar de acreditar que o Estado é uma família. Não é uma família. Não, o Estado tem que gastar o quanto arrecada. Nenhum Estado no mundo gasta o quanto arrecada há décadas. Os maiores caloteiros da história econômica mundial não são os países em desenvolvimento. São os países ricos. Né? Então, essa história de que...
É possível assumir um grande endividamento em determinado momento, principalmente um momento em que vidas estão em jogo, desde que você planeje uma sustentabilidade temporal desse endividamento. Está longe de ser esse o caso. Não, para vocês, petistas, seja lá a alcunha que nos deem, para vocês, defensores de bandidos, o Estado pode gastar. Não, não pode, não pode. Ninguém nunca falou isso. A gente só diz que é função do Estado e deu muito certo na história econômica do mundo inteiro. Os países desenvolvidos têm atuação fundamental dos seus estados nacionais ao longo de sua história e tentam vender para nós essa ideia de que não pode gastar mais do que arrecada, não pode imprimir, é inflacionário. Gente, essas ideias não existem mais. Não existe a menor possibilidade de existir uma inflação, sendo que a gente não sai de casa, a gente não gasta. A gente tem que dar a bênção pela possibilidade de se resguardar enquanto ser humano, sendo que a outros seres humanos essa possibilidade está sendo negada, e está sendo negada pelo Estado brasileiro. Esse é o grande problema. Não agir é tão criminoso quanto agir propositadamente de forma equivocada, na minha opinião. Isso é claro. Existe a história para nos dizer como agir. Existem outros exemplos para nos dizer como agir. A pandemia chegou aqui com 2 meses de atraso. A gente estava cansado de saber o que tinha que fazer e como tinha que fazer e escolheu deliberadamente, com falas diárias na imprensa, não fazer. Então tá, então acho que a gente vai chegando aqui, encaminhando para as conclusões finais aqui desse nosso encontro, né? Acho que a gente teve aí uma interação pelo chat, as perguntas vieram, não sei, o Rodrigo acho que não está acompanhando o chat, mas assim, tem várias felicitações aqui pela sua fala, gostaram muito, né? E acho que a gente vai ter outras oportunidades de promover outras conversas aí, porque a nossa intenção com diálogos interdisciplinares é justamente estabelecer esse diálogo com outras áreas, né? Na verdade, o nosso programa de pós-graduação ele é interdisciplinar, possui docentes de várias áreas do conhecimento, né? De áreas distintas do conhecimento, e a nossa proposta é fazer esses diálogos, seja em mesas com pessoas de áreas diferentes, seja pela participação também de quem estiver participando dessa conversa, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente o Rodrigo, né? Acho que precisamos de mais economistas que consigam estabelecer esse diálogo com as outras áreas, mas também de perceber a economia por um outro viés, né? A palavra viés está aí em moda, né? E para que a gente possa realmente pensar as condições nas quais as pessoas estão inseridas, nas quais as pessoas estão vivendo, né? Pensar de fato a condição humana, e a economia não pode ficar de fora disso. Eu só queria, porque fui informada aqui, que a parte inicial da nossa fala não foi transmitida, acho que teve um delay aí. Então, eu só queria, antes de encerrar e ver as palavras finais do Rodrigo, dizer que no dia 25/7, né, o próximo dia 25, é o dia da mulher negra, caribenha e latino-americana. E nós teremos mais um Diálogos Interdisciplinares justamente com essa temática. Então, o tema é Nossos Passos Vêm de Longe, Violências, Conquistas e Desafios na Luta de Mulheres Negras no Contexto Brasileiro e Latino-Americano. Esse Diálogos Interdisciplinares vai contar com a presença da professora Ivanilda Cardoso, que é da UFSCar, e da professora Daniele Araújo, que é da Unicamp. E esse evento ele é realizado junto com um grupo de pesquisa, Educação, Territórios Negros e Saúde, que é coordenado pela professora Rosana, também professora do PPGET, né? Um outro recadinho também para vocês é que o programa está com um edital aberto para o processo seletivo para o próximo ano, né? Então, basta vocês entrarem lá na nossa página no site e baixarem o edital. E também aproveitem para curtir esse nosso canal aí no YouTube, e a gente vai, todos esses eventos vão ser transmitidos por essa página, esse é o primeiro, mas virão vários outros.
Então, eu agradeço imensamente a presença do Rodrigo e queria saber se você quer fazer alguma conclusão ou algum ponto que ficou sem ser dito, que você acha que é importante ressaltar nesse momento. E, mais uma vez, te agradeço em nome de todo o programa. Bom, Kelly, muito obrigada. A iniciativa é realmente sensacional. Muito agradecido das felicitações, das perguntas, da audiência, de vocês terem me dado a oportunidade de conversar. E, assim, acho que para finalizar, a gente precisa se livrar da ideia de que cada ser humano é um capitalista de si mesmo. Nós somos trabalhadores, seres humanos, fator trabalho. Capitalista é quem nasce e morre sem lavar um prato, sem fazer um nada. Detentor dos grandes meios de produção. Nós somos todos trabalhadores, precisamos nos unir e precisamos, agora eu estou dizendo para pessoas mais próximas a mim, nós, homens, brancos, cisgêneros, precisamos nos esforçar todo dia para deixar esse ciclo de preconceitos que a gente rejeita. Rejeitando esses preconceitos, a gente não vai conseguir mudar. A sociedade brasileira é machista, racista, misógina, não é? Tem preconceito contra os pobres. Eu vi, na semana passada, um trabalho dos Estados Unidos, que foi retratado no meu país, que as pessoas, inclusive, têm preconceito com as decisões dos pobres. Então, a ideia era mostrar que até mesmo quando o pobre tem dinheiro, ele não pode gastar, por exemplo, com uma TV, com um sapato. Ele tem que gastar com comida. Comer. Sobreviver. Ah, mas e se a mesma renda for oferecida para alguém de classe média? Não, aí ele pode passear, ele pode viajar. Então, assim, parar com essa ideia de que a dignidade pode ser alcançada pura e simplesmente através do consumo e de uma mínima satisfação do ponto de vista econômico. Não dá, cara. A gente precisa discutir a nossa sociedade, a gente precisa se aceitar enquanto a sociedade no mundo onde a escravidão mais prevaleceu durante mais tempo e tem os seus reflexos mais duradouros. Não é possível que a gente continue achando que é uma coincidência Estados Unidos e Brasil, os dois países, os dois maiores escravagistas do mundo, serem os países mais violentos do mundo, principalmente com as suas populações negras. Não dá para a gente fingir que não são as grandes, né? As grandes tragédias da pandemia, os dois países dirigidos por indivíduos preconceituosos, machistas, misóginos, racistas, que pregam o não cientificismo. Não dá para fingir que isso não está acontecendo. Se a gente aceitar, quando será a próxima pandemia? Né? Com a floresta amazônica sendo devastada aí? Quando surgirá o próximo vírus? A gente vai estar preparado para isso ou vai estar novamente na mão desses dirigentes aí, amalocados? Acho que está de bom tamanho. Agradeço novamente pela oportunidade de conversar com bastante gente. É sempre bom. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado também pela participação de todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, né, nessa transmissão, a participação pelo chat, etc. E a gente volta a se encontrar, então, no dia 27, não é isso? 25, você falou 25. 25, a gente volta a se encontrar no dia 25/7, né? Então, obrigado mais uma vez e até logo a todos. Tchau, tchau. Valeu. Aí acabou a transmissão? Acho que sim.